Diz assim a palavra do Senhor nessa passagem: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora há pouco, o pastor Fernando chamou à frente aqui as crianças, orou por elas, e eu fiquei pensando aqui a respeito das crianças. Você já observou como as crianças são inocentes e descuidadas em relação aos riscos? Já parou para prestar um pouco de atenção nisso? Como elas gostam de mexer na tomada, colocar o dedo no fogo, pegar em objetos quentes ou cortantes. De vez em quando eu paro para observar meus filhos. E um exemplo assim, bem comum, é o Davi. Volta e meia ele está lá escorregando na garagem quando o piso está molhado. E parece que ele não aprende. Volta e meia está caindo de novo com o piso molhado. É assim, as crianças parecem que não têm essa malícia para perceber o risco, o chão molhado. E mesmo caindo já diversas vezes, continuam a cair. É curioso, irmãos, como no campo espiritual nós temos essa mesma fraqueza que as crianças. Nós temos esse mesmo descuido. Nós também conhecemos já o risco do pecado. Sabemos o risco do piso molhado, de algumas situações que se apresentam diante de nós como nitidamente um piso molhado. E nos descuidamos e caímos. E veja que cada um de nós tem diante de si o que pode ser chamado de piso molhado. Situações de risco, situações que nos levam a cair. Para alguns talvez seja o vício da bebida, do sexo, a preguiça. Talvez para outros o amor ao dinheiro, a fofoca, a mentira. Enfim, são diversos os riscos, são diversos os pisos molhados. Talvez para alguns o terreno escorregadio é o ódio. São tantos os pecados que nos assediam, são tantos os pecados que se colocam diante de nós, estão à nossa volta. Não é em vão que o autor aos Hebreus vai dizer: desembaraçando-nos de todo peso e pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a ordem: desembaraçar-se do pecado, tomar cuidado com os riscos, olhar para Cristo, porque assim correremos com firmeza. Agora, para nos situar um pouco melhor a respeito da passagem, já que estamos expondo em série o texto bíblico de Gálatas, nós devemos lembrar o que Paulo falou no capítulo anterior, no capítulo 5. E no capítulo 5, se os irmãos se recordam bem, Paulo falou a respeito da vida no Espírito. Ora, e essa vida no Espírito, a ética do Espírito na prática, traz para nós algumas obrigações. E o que a gente vê aqui nesta parte do texto, no capítulo 6, é exatamente a parte prática,
a ética do Espírito na prática. Ou seja, as atitudes que devemos tomar, como devem ser. E aqui no caso dessa passagem que nós lemos, veremos que todas as nossas atitudes, elas precisam de ser permeadas pelo amor, que é o que nós vemos falando desde o início do culto. Sendo assim, irmãos, de maneira bem prática, nós aprenderemos com esse texto sagrado algumas regras de ouro para o relacionamento de um modo geral. Pensando no relacionamento de um modo geral, esse texto nos traz aqui regras de ouro. E observe no texto que Paulo começa, mantenha aí sua Bíblia aberta, o capítulo 6, ele inicia o texto falando como tratar o irmão que foi surpreendido em algum pecado. E esse pecado aqui, o texto quando ele diz surpreendido, não foi um pecado, não foi um pecado já previamente calculado. Foi algo impensado, algo repentino. E este irmão então surpreendido em pecado, como ele deve ser tratado. E nesse primeiro ponto, nós aprendemos que precisamos buscar restaurar o irmão surpreendido em pecado, restaurá-lo em amor. É isso que diz o texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha só, veja que quando falamos sobre restaurar alguém e restaurar em amor, a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro em mente é que, embora vivamos no Espírito, conforme aprendemos no capítulo 5, embora vivamos no Espírito, embora também tenhamos sido libertos da condenação, do peso do pecado, nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. Devemos lembrar sempre disso, é aquela música que nós costumeiramente cantamos aqui. Nós não fomos libertos ainda da presença do pecado, da condenação, do peso sim, mas não da presença. De modo que nós ainda escorregamos no piso molhado. Ainda corremos sérios riscos, temos quedas. E esse é um risco, irmãos, que nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está isento de cair na armadilha do pecado. O pecado se coloca diante de nós como uma armadilha que quer nos derrubar de alguma maneira. E é por isso que a gente precisa ficar atento e vigilante o tempo todo. Não é em vão que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, ele vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é em vão que Paulo vai falar assim. Por quê? Porque há piso molhado diante de nós. Tem piso molhado diante de nós. E por isso nós não podemos andar despercebidamente. Nós precisamos andar com prudência, com cuidado, com muita atenção. Inclusive precisamos até nos afastar da aparência do mal. Porque o piso é molhado. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui uma grande preocupação do apóstolo Paulo, não só com a restauração do irmão que foi surpreendido em alguma falta, mas é uma preocupação ainda maior com quem irá restaurá-lo e como irá restaurá-lo. Veja que Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E olha só, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E começa a falar para aquele que irá restaurar. Veja como Paulo está preocupado com quem irá fazer isso. Quem vai restaurar? E como vai restaurar? É isso que chama a atenção do apóstolo Paulo aqui. E ele diz: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Bom, precisa ficar claro aqui para nós que Paulo não está criando aqui uma elite espiritual diante da igreja. Não está falando que existem crentes aqui na igreja que são melhores, mais espirituais do que outros. Não é essa a ideia de Paulo, não é criar uma elite espiritual. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês cuja vida é dirigida pelo Espírito, vocês que são conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vá e cuide de restaurar
aquele irmão que foi surpreendido em alguma falta. Faça isso, restaure esse irmão, ajude a curá-lo, e com amor. Essa é a ideia de Paulo aqui. Mas ele está tão preocupado que ele disse que há necessidade de que esse irmão seja sábio ao fazer isso. E por quê? Porque ao tratar daquele que caiu, se ele não for sábio, ele fará com que a doença se agrave ainda mais, ao invés de curar. Ao invés de curar, ele pode ferir ainda mais. O irmão que caiu, o irmão que foi pego em alguma falta. Mas Paulo também deixa claro que para tratar é necessário uma confrontação. É necessário confrontar o pecado. É necessário confrontar para corrigir. Mas isso precisa ser feito em amor, para que produza de fato restauração. Nós não temos o direito de tripudiar sobre o nosso irmão. Não temos o direito. Não temos o direito de execrá-lo, humilhá-lo, pisar nele. Nós não temos direito a isso. Quem caiu, certamente se machucou. E é nosso dever buscar curá-lo, restaurá-lo em amor. Essa é a atitude cristã esperada de nós. Essa é a atitude que Paulo recomenda aqui. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, por exemplo, ele vai falar a mesma coisa. Quando escreve aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, mantenha aí sua Bíblia aberta, com um dedo segurando a passagem de Gálatas. Você pode acompanhar aí, 1 Tessalonicenses 3,15, onde Paulo exorta a esse respeito. Segundo, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Nós não temos o direito de pisar no faltoso, de tratá-lo como inimigo, mas sempre como um irmão. O objetivo de restaurá-lo como irmão. Você deve tratar o irmão como você gostaria de ser tratado. Essa é a lição de ouro de Jesus, que nós devemos lembrar sempre. Como é que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele? Pois bem, é assim que nós devemos tratar. Por outro lado, irmãos, quando o mal é praticado, ou a queda é premeditada e o pecador insiste no erro, persiste no pecado e inclusive quer fazer discípulos também na igreja, aí a atitude precisa ser mais enérgica, porque há o risco de toda a massa ser fermentada. E aí então o amor ele tem fronteiras, ele tem limites. E é necessário que se aplique a correção, para que não se chegue ao ponto de ter que fazer aquilo que Paulo chama de lançar fora, ter que agir com tanta firmeza a ponto de lançar fora o velho fermento. Veja, irmãos, nós devemos tratar o faltoso, aquele irmão que foi surpreendido em algum pecado, como o próprio apóstolo Paulo trata, como irmão, buscando restaurá-lo. Os Gálatas falharam com Paulo, porém, Paulo nem assim deixou de amá-los. Veja que durante toda a carta de Paulo aos Gálatas, nós percebemos por quantas vezes esses irmãos deram acolhida a falsos ensinamentos, desprezando os ensinamentos que receberam do próprio apóstolo Paulo. Mas em nenhum momento, apesar de em alguns momentos da carta Paulo estar irritado com essa postura dos irmãos, em nenhum momento lhes faltou o amor. E aqui no capítulo 6, como que Paulo começa a carta? Como que Paulo começa o capítulo 6? Chamando-os de irmãos. Irmãos. Demonstrando amor. A confrontação precisa ser feita, mas sempre com amor. E um outro aspecto importante é que a confrontação precisa ser feita com cuidado, com humildade. Assim nós entramos no segundo ponto da mensagem de hoje. Cuide-se para não cair também. Por quê?
Porque aquele que corrige não pode, não deve se exaltar. Aquele que corrige não deve de maneira alguma achar que é melhor do que aquele que está sendo corrigido. Porque não somos, irmãos. Todos nós temos a mesmíssima estrutura. Sabe qual é? Somos pó. E ao pó, tornaremos. Não temos o direito de nos achar melhores do que o outro. Se nos afastarmos um instante, um minuto que seja, da graça de Deus, nós cairemos. E cairemos feio. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes do Senhor e nós precisamos vigiar o tempo todo para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos fazemos. Muito cuidado. Normalmente nós somos habilidosos em detectar os erros dos outros. Temos facilidade para isso. Mas temos muita dificuldade, por outro lado, de enxergar a mochila que nós carregamos nas costas. Temos que tomar esse cuidado para não nos acharmos debruçados sobre a face do nosso irmão, querendo tirar o cisco do olho dele, quando ao mesmo tempo balança uma trave nos nossos olhos. Devemos tomar este cuidado. É por isso que no segundo ponto eu chamo cuide-se, para não cair também. Cuidado. Certamente Paulo tinha em vista aqui, quando traz essa exortação, a atitude hipócrita dos legalistas da época. Eles eram sempre mais severos com as outras pessoas do que eram consigo mesmo. Eram terríveis, não é? Eles não eram terríveis? De serem mais severos com os outros do que com eles mesmos? Eram terríveis. Mas às vezes nós somos assim também. Nós somos como esses que achamos terríveis. Muitas vezes nós também somos severos demais com o outro. Muito mais do que conosco mesmo. Será que você tem sido exigente demais com seu irmão? Pense nisso. Ou olhando a questão por um outro ângulo, você tem tratado os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado? Ou melhor ainda, você tem tratado o outro da maneira que você gostaria de ver ser tratado os seus mais queridos? Aquelas pessoas que você mais ama. E aqui não vale brincadeira em falar que é a sogra, tá? Tá bom? Você tem tratado assim? Cuidado. Nos versos 3 e 4, veja aí na sua Bíblia agora em Gálatas 6, 3 e 4, Paulo diz: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Paulo acrescenta aqui um outro cuidado que nós devemos ter: não fazermos um autoexame errado. Sabe por quê? Porque se fizermos um autoexame errado, nós vamos enganar a nós mesmos. Vamos encher a nossa mente e coração de um auto-engano, nos achando melhores do que somos. Eu me recordo quando eu era garoto e morava ainda na casa da minha mãe. Lá na casa dela tinha um espelho que, não sei porquê, parecia diferente do meu espelho de hoje. Eu ficava tão fortinho no espelho da minha mãe, lá no meu auge dos 65 quilos, 16, 17 anos, me achava um Rambo na frente do espelho. Mas depois que eu casei e fui para casa, parece que eu emagreci. É a nítida impressão do espelho, não é? Nos achar melhores do que somos. Nos enganamos. É encher a mente de auto-engano. Muito cuidado para não fazer um autoexame errado a respeito de si mesmo. Paulo está dizendo: aquele que se julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Temos que tomar este cuidado, irmãos, para não cair também fazendo um autoexame falso de nós mesmos, iludindo a nossa própria mente. E um outro ensinamento desse texto ainda é: não seja arrogante ao corrigir ninguém. Não seja arrogante ao corrigir o seu irmão. Não se dirija ao outro arrotando uma santidade que você não tem.
Muito cuidado com isso. Quando falo sobre esse assunto, eu logo me recordo do capítulo 38 de Gênesis. Os irmãos que já passaram por ali vão se lembrar do que eu estou falando, do exemplo de Judá e Tamar. Estão se lembrando? Lembram de Judá? Arrotando uma santidade, esta mulher terá que ser morta, apedrejada. Mas aí então, quando ela manda o recadinho, o homem de quem pertence a essas coisas, é de quem estou grávida. E aí então ele, de fato, esta mulher é mais santa do que eu. Essa mulher é bem melhor do que eu. Muito cuidado para não condenar nos outros aquilo que você pratica. Gosto muito do que Hendricks vai falar e pensar aqui como Jesus tratou no capítulo 8 de João, que nós lemos, nós vimos ali como Jesus desmascarou aqueles homens arrogantes, fariseus hipócritas, que possivelmente alguns deles tivessem cometido o mesmo pecado daquela mulher e estavam ali apontando e acusando ela, querendo vê-la apedrejada. E como Jesus vai lá e desmascara todos eles. É brilhante ver isso. Também é interessante como a igreja de Laodiceia, no Apocalipse, não é? Nós vamos ver como a igreja de Laodiceia dava nota 10 para si mesmo. Mas como diante de Deus eles estavam capengas, estavam em ruína aos olhos de Deus. Vejam, irmãos, eu aprecio o que Hendriksen vai falar comentando sobre esse assunto. Ele diz: o que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais, é o fato de dar-nos conta do pouco que nós somos. Isso não significa que alguém deve se desesperar pensando, não significa nada, sou completamente incapaz de realizar qualquer obra no reino. Ao contrário, Paulo afirma, tudo posso naquele que me fortalece. O sentimento mórbido com que alguns desprezam a si mesmo é uma injustiça para com o doador de todo o dom perfeito. Veja, irmãos, quando nós olhamos o pouco que somos, nós vamos ter mais clareza de como tratar o outro. Paulo está aqui atacando com todas as armas o espírito arrogante, presunçoso de muitos legalistas daquela época. O espírito presunçoso que levou Pedro à queda. Não, Senhor, eu jamais o negarei. O espírito presunçoso que levou Pedro a trair a Jesus. Esse mesmo espírito presunçoso que fez com que aquele fariseu não fosse abençoado na sua oração, onde ele se achava melhor do que o outro ao seu lado, se achava mais espiritual. Veja, irmãos, é esse espírito presunçoso que está sendo combatido aqui. Em lugar de olhar para o outro irmão com desprezo, cada um de nós deve examinar-se, examinar a si mesmo e verificar o como não somos melhores, o quão pouco somos. Não se compare com aquele que caiu. É muito fácil se comparar com aquele que caiu. E Paulo diz, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Comparar-se com quem caiu é muito fácil, né? Mas Paulo está dizendo, não se compare com ele. Eu tenho um outro modelo para você. Eu tenho um outro modelo para você. Se você quer se comparar com alguém, se compare com Cristo. Ele sim é o paradigma com o qual você deve se comparar. Ele sim é aquele que você precisa imitar, você precisa lutar para ter o caráter do varão perfeito. Dele sim. Muito fácil se comparar com quem cai, né? Parecia o garotinho que chegava em casa falando para o pai que não foi tão mal assim nas provas, porque tinha tirado 4,5, mas o seu amigo, o Pedrinho e o Zequinha tinham tirado 4. Mas o que ele não contava é que Pedrinho e Zequinha eram os piores alunos da sala. E os outros 50 alunos tinham tirado todas notas boas. Nós não devemos nos comparar com aqueles que caem. Quer se comparar com alguém? Se compare com Cristo.
Assim, você vai ter um bom parâmetro para lutar e buscar melhoras. Quer se gloriar em alguma coisa? Paulo diz, glorie-se no Senhor, então somente nele que nos devemos gloriar. Não pulei o verso 2 não, e o verso 2 traz aí para nós uma exortação de ajudar o irmão em suas dificuldades. Ele diz, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ajudar o irmão em suas dificuldades, porque assim cumprimos a lei de Cristo. Ou seja, não apenas devemos confrontar com amor para corrigir, mas também precisamos levar as cargas uns dos outros. Precisamos colocar os nossos ombros debaixo do peso também. Carregar o peso junto. É sentir a dor junto com o seu irmão. Sentir o quanto ele está sofrendo e sofrer junto. É isso que precisamos. Sexta-feira à noite eu estava num momento muito feliz, aproveitando a alegria da minha filha em festa. Mas ao mesmo tempo eu pude sentir um pouco da dor da irmã Águida que acabava de perder a sua mãe. Apesar de estar feliz com a minha filha, mas ao mesmo tempo sentia a dor daquela irmã que perdeu a sua mãe, companheira da vida toda, que lhe trouxe ao mundo, que a educou, que cresceu com ela e que agora estava partindo. É tentar sentir a dor do irmão, é colocar também o ombro para carregar o peso. É o que Paulo vai dizer, carregar as cargas uns dos outros. É sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. É necessário isso. O amor, irmãos, exige mais do que palavras. O amor que Jesus exige de nós, ele implica em ações, em prática. Nós precisamos ir além das palavras. Precisamos sentir o peso também e sofrer junto com o irmão. Devemos ajudar uns aos outros a carregar os grandes pesos da vida. Mas há aqueles pesos que não tem como ser partilhado. Há aquela responsabilidade que não tem como ser partilhada e que é pessoal e nós temos que carregar sozinhos. Há um fardo que nós temos que carregar sozinhos, que não temos como compartilhar, que é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Nesse dia nós não vamos ter como trazer desculpas. É a nossa responsabilidade que não dá para ser transferida. É a nossa atitude que precisa ser tomada e que nós não temos como transferir para ninguém. Para ficar mais claro isso, vamos pensar aqui. Eu posso muito bem matricular o meu filho numa excelente escola, pensando na boa educação dele. Posso até pedir para o meu vizinho para me dar uma carona, me ajudar. Leva meu filho para a escola também, dá uma carona para ele. Mas eu não posso transferir a minha responsabilidade de educar o meu filho. Ele pode me dar uma carona, a escola pode ser boa, mas a responsabilidade de educá-lo é minha, como pai. E isso não dá para ser transferido. É uma responsabilidade intransferível. Tem responsabilidade, meu irmão, minha irmã, que é só sua. Não dá para repartir com ninguém. Você precisa carregar sozinho. São coisas que Deus vai cobrar de você e de ninguém mais. Não estou falando aqui que obras salvam ninguém, não é isso. Mas as obras têm sim o seu valor. O galardão será concedido segundo as obras de cada um, diz as Escrituras. E assim é que seremos avaliados diante de Deus. Há ainda um outro ensinamento importante, quando chegamos ao verso 6, ele disse, depois de ter falado sobre a necessidade, cada um deverá levar a própria carga, no verso 5, chegamos ao verso 6 e Paulo diz assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós temos aqui o princípio da reciprocidade, que é aplicável também
em nossos relacionamentos. O verso 6, Paulo fala que aquele que recebe bens espirituais deve compartilhar, repartir as coisas boas, inclusive as materiais. Com quem? Com os seus instrutores. E ele vai falar também a respeito disso no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, texto que foi lido, explicado pelo reverendo Fernando. Grande peso, irmãos, recaía sobre o líder naquela época. O pastor já explicou um pouco. Era responsável, o líder ele tinha a responsabilidade de cuidar das suas lides espirituais, do rebanho e ainda buscar sustento para si mesmo. Talvez, observando todo esse peso sobre o líder, é que Paulo vai escrever trazendo essa exortação às igrejas da Galácia de que eles deveriam auxiliar, sustentar aqueles que os abençoava espiritualmente. É por isso que ele diz, aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Sobre esse ponto, eu falava agora há pouco com o Ciro e com o pastor Fernando, enquanto orávamos ali, que é um ponto que eu não gosto muito de falar por 2 motivos. O primeiro deles é que a nossa igreja, no meu ponto de vista, é muito fiel e justa com os seus ministros, razão pela qual não há necessidade de falar sobre isso. E o segundo é que eu também não gosto de advogar em causa própria. Mas por outro lado, quando nós estamos expondo a Bíblia assim, de maneira expositiva, verso por verso, nós não podemos fugir dos textos e temos que expô-lo, cada um dos versos. E é por isso que quero fazê-lo. E para fazer com autoridade isso, eu prefiro citar as palavras de João Calvino sobre esse assunto. E Calvino dizia o seguinte sobre esse ponto: é desditoso defraudar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade nossa alma é alimentada, e recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestiais. Calvino diz ainda, um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída desse tipo de ministro. Quanto a esse ponto aqui, irmãos, nós precisamos evitar os extremos, os 2 extremos. O extremo de, por um lado, uma ganância por parte do obreiro, e por outro lado, uma usura por parte da igreja. Há obreiros que fazem do ministério fonte de enriquecimento, e isso é errado. Por outro lado, há igrejas que sonegam o sustento devido aos seus ministros. Veja que o que nós precisamos é um equilíbrio, nem um extremo e nem outro. Nos versos 7, Paulo vai deixar claro aqui para nós, versos 7 e 8, que nós colheremos exatamente frutos da mesma natureza daquilo que nós semearmos. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Colhemos exatamente aquilo, da mesma natureza do que plantamos. Ninguém colhe abacaxi depois de ter plantado feijão. Quem planta vento, colhe tempestade. É assim que a Bíblia afirma. Quem semeia ventos vai colher tempestade. E querer inverter a ordem desse princípio é querer zombar de Deus. E Deus não permite que zombem dele, que zombem dos seus ensinamentos, que zombem do seu evangelho, que faça-se pouco caso das suas exortações. Deus não permite isso. Veja, irmãos, aquele que plantar vai ser recompensado com o que plantou, segundo Paulo vai dizer, conforme as suas obras. Pensando aqui no contexto espiritual, há só 2 tipos de semeaduras possíveis aqui. Ou semeamos para a carne, ou semeamos para o Espírito. E semear para a carne é exatamente cultivar uma luta cotidiana buscando tão somente as coisas deste mundo, sem pensar no porvir, sem pensar na eternidade. Isso
é semear para a carne. Semear no Espírito é cultivar uma vida com Deus, é buscar os valores eternos, aqueles que permanecem, é dar vazão, dar ação à vontade do Espírito que habita em nós. Isso é semear para o Espírito. Mas há também somente 2 tipos de colheitas que Paulo vai dizer aqui. 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita. Ou colhemos para destruição, ou colhemos para vida eterna. Não existe meio termo. Somente esses 2 tipos de colheita. Agora, irmãos, neste ano de 2014, nós falaremos bastante sobre trabalhar para o Senhor, que é o nosso tema do ano. Trabalhar para o Senhor, o nosso trabalho no Senhor não é vão. E nesse aspecto, este texto também tem muito a nos ensinar, também nos traz lições a esse respeito. Veja aí na sua Bíblia o verso 9 e 10, o que ele diz a esse respeito. Acompanhe aí na sua Bíblia. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Veja, irmãos, o que o texto está nos dizendo, em outras palavras, é: não canse de fazer o bem. Nós estamos só no começo do ano de 2014, mas é possível que você já esteja cansado de fazer a obra do Senhor. É possível que você comece e daqui a alguns meses você esteja cansado, que você se canse de fazer a obra do Senhor, porque fazer o bem também produz cansaço, não é só o pecado. A nossa velha natureza, a nossa natureza caída, ela é de certa forma carente de perseverança e ao mesmo tempo é também amiga da comodidade. E aí nós temos muita facilidade de se cansar de fazer o bem. Não é assim? Normalmente nos falta perseverança e nos sobra comodidade. E é por isso que Paulo diz: não se canse de fazer o bem. Insista em fazer o bem. Irmãos, nem sempre é fácil praticar o bem. Porque praticar o bem nem sempre vai trazer recompensas imediatas. Nem sempre as pessoas que recebem o bem vão agradecer a você por ter feito o bem. Nem sempre aqueles que deveriam cooperar, cooperam efetivamente. É por isso que muitos se cansam de fazer o bem, desanimam da obra do Senhor. É por isso que muitos estão cansados na obra e da obra do Senhor. Na época de Paulo, muitos gálatas também estavam cansados. E por isso ele os instruiu: não cansemos. Não cansemos de fazer a obra do Senhor. Não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de ajudar o próximo. Não cansemos de fazer o bem. Lembre-se, irmãos, a semeadura é árdua. É muitas vezes feita com lágrimas. A recompensa pode demorar muito a chegar. Mas ela é certa. A colheita pode demorar. Mas ela é certa. O Salmo 126 é muito oportuno a esse respeito. Aqueles que semeiam vão semeando com lágrimas, enquanto lançam as suas sementes. Tornarão depois colhendo os seus feixes com alegria. Essa é a certeza que nós temos, que a colheita será jubilosa. Será com muita alegria, é certa, é garantida. Semeie, ainda que com choro, ainda que com muita dificuldade, não canse de semear. A colheita é certa no Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa noite, falar de noite, com esse tempo, né? Esse horário de verão. Mas eu quero que você saia daqui hoje com um ensinamento em mente, guardado no seu coração. Você foi colocado por Deus neste mundo
com um propósito de glorificá-lo em tudo. Sabe até quando? Até que Cristo volte. E a melhor forma de fazer isso, a melhor forma de glorificar a Deus em tudo, é aproveitando cada oportunidade de servir a Deus e ao próximo da melhor forma. Não canse de fazer o bem. E a quem? A todos. Independente de quem é o outro, de quem é o próximo, de quem é aquele a quem você deve fazer o bem. Lembra-se da parábola do samaritano, que alguns chamam de bom? Ele não era bom, ele só fez o que era certo. Lembram-se? Lucas 10. O que o Senhor espera de mim e de você é a postura daquele samaritano. Que insistamos, que perseveremos em fazer o bem ao próximo. Que essa seja a nossa luta. Devemos fazer o bem a todos, principalmente a sua família, depois a família da fé, os seus irmãos, depois a todos os outros, inclusive os seus inimigos, como Paulo vai escrever aos Romanos, até aos seus inimigos. Faça o bem. Todas essas exortações práticas, como eu disse no início, são regras de ouro, essenciais para o nosso relacionamento como igreja, para o nosso relacionamento com o próximo. No campo do relacionamento, irmãos, e o campo do relacionamento é como um terreno escorregadio, é o piso molhado. Mas, observando essas regras de ouro que nós aprendemos nessa noite, observando e permeando todas essas regras com amor, certamente esse piso vai ser muito mais seguro e caminharemos com muito mais firmeza.